Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, no segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Nós estudamos em 2001, na Escola Bíblica Dominical, sobre o Sermão do Monte. Outras leituras são feitas, a gente sempre prega dentro do Sermão do Monte, às vezes tem dúvidas a ser tiradas, vai para dentro do Sermão do Monte, tem orientações para dar para irmãos, para obreiros, em cursos de teologia, mas estudando especificamente na Escola Dominical, 21 anos depois, nós voltamos agora no segundo trimestre de 2022, lá em 2001 também foi o segundo trimestre, e agora a temática vem com, o assunto do trimestre vem com a temática os valores do reino de Deus. Por quê? Nós estamos estudando o reino de Deus na ótica de Jesus. Pense nisto. Jesus veio implantar o seu reino. Jesus desceu as águas e em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 5, Jesus está na Galileia para então pregar o seu sermão. Aí nós temos capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, Jesus trazendo o seu sermão, e lá naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus já implantava uma ideia que ainda hoje, no mundo moderno, o mundo atualizado, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, porque eu digo pós-Segunda Guerra Mundial porque houve uma mudança filosófica e sociológica do mundo inteiro após a Segunda Grande Guerra. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, a Enola Gay, se eu não estou enganado, era o nome da bomba que foi soltada ali, ela fez uma mudança no mundo, um pensamento. O Brasil, por exemplo, leis como as leis trabalhistas, as leis penais, elas surgiram neste contexto. Surgiu uma humanização da sociedade, nós tivemos a Revolução Francesa, que não foi tanta coisa, mas a Segunda Grande Guerra foi. No Brasil, nós tivemos situações como ditadura militar, nós tivemos situações como a democracia. Nós hoje na igreja temos questões que não julgamos como julgávamos antigamente, eram um pouco mais rígidos, digamos assim, e a tecnologia veio e nós alcançamos uma globalização onde daqui você consegue ver o mundo inteiro. O mundo alcançou um secularismo. Eu lembro que nós tivemos uma lição de escola dominical que falou sobre o secularismo. Mas os valores do reino de Deus que Jesus Cristo trouxe no início do seu ministério, eles continuam surtindo efeito ainda hoje, e isto é extraordinário. O subtema do trimestre é a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O que esses valores têm a ver com a Igreja de Cristo? Então, parabéns a você que está estudando a lição da Escola Dominical, o trimestre, e Deus abençoe que você continue a crescer neste conhecimento. Nós estamos diante da lição de número 11, já está encerrando, 12, 13 já encerra, e o próximo mês vai falar sobre os ataques à igreja. Este vai ser interessante você assistir, viu? Lição de número 11, cujo título é Sendo Cautelosos nas Opiniões, 12 de junho de 2022, Dia do Pastor. E eu quero aproveitar aqui para deixar um abraço. Ontem eu deixei ao meu pastor Divan, e hoje eu quero deixar um abraço ao pastor Adroaldo Boaventura, que esteve ontem conosco aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu não pude estar na igreja, mas as notícias foi que o pastor Adroaldo esteve, e eu não posso deixar passar em branco, pois o pastor Adroaldo foi quem me desceu as águas no ano de 1993. Em março de 93, em fevereiro de 93, o pastor Adroaldo, na cidade de Cristópolis, me batizou nas águas, e é uma grande referência minha, ele, irmã Vanja, as meninas, e congreguei com o pastor Adroaldo em Barreiras. Então a gente tem, pastor Adroaldo foi pastor na época que a igreja de Barreiras criou a igreja de Luiz Eduardo Magalhães, enviou para cá obreiros, inclusive o pastor Divan veio para cá nesta época, eu também vim para cá nesta época, então a gente fica lisonjeado em tê-lo conosco. E tratando do dia do pastor, Pai do Senhor, meu amado pastor Adroaldo Boaventura. Sendo cautelosos nas opiniões. Cuidado, não exceda, não ultrapasse o limite. Eu costumo dizer, na vida prática, na profissão, na família, nos negócios, que tudo na vida tem 3 sinais. Eu já fui superintendente de trânsito em Luiz Eduardo Magalhães, superintendente de transporte e trânsito,
E eu pude observar que os 3 sinais lá do trânsito, do semáforo, eles servem para a vida inteira. Sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Servem para a vida inteira. Tudo que você vai fazer na vida, o sinal está verde, pode ir, pode seguir viagem, fique em paz. A consciência está limpa, não te acusa, vai em paz. Você tem certeza que foi desse jeito, não está mentindo, vai em paz. Você está falando alguma coisa, não está acrescentando nada, você vai em paz. Aconteceu contigo, mas não foi você quem provocou, não? Não, vai em paz. Leu a Bíblia está falando justamente isto, você não está acrescentando para não cair lá nas pragas de Apocalipse 22? Não, então vai em paz. Pronto. Só que em algumas situações da vida, o sinal verde transforma-se em amarelo. É quando você percebe um pequeno desvio de rota. Quando há um desvio de rota, nós temos na física as forças centrífuga e centrípeta. Quando a centrípeta puxa para o centro, tudo que ela faz leva para o meio. E a centrífuga, ela tira do centro. Aqui é o centro, ela joga para fora. Você vai fazer uma curva, está em alta velocidade. Enquanto está em linha reta, sinal verde. Mas se você vai chegando perto da curva e você não reduz a velocidade, sinal amarelo. Isto para nos dizer que em algumas situações você tem que ponderar, tem que colocar o pé no freio, tem que reduzir. Ou você poderá ter um problema. Enquanto está no sinal amarelo, ainda dá condição de voltar atrás. Está mentindo? Largue de ser mentiroso, fala a verdade. Tem uns aí que vão profetizar e Deus não falou nada. E a Bíblia manda julgar a profecia. Meu irmão, se toque, você vai prestar conta por isso. Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio. Aí Jesus vai dizer, em meu nome, nem conheço vocês, apartai-vos de mim. Então vamos tomar cuidado, porque aquele que fala o que Deus não manda é mentiroso e vai prestar conta diante de Deus. Então ainda há tempo, então sinal amarelo. E assim em todas as circunstâncias da vida. Se você vai discutir uma situação, como tem cautelosos nas opiniões, verifique se realmente se você é conhecedor, ou como nós dissemos segunda-feira, passe pelas peneiras, né? A peneira da verdade, eu até errei uma das peneiras lá, a segunda peneira é a peneira da bondade. Passe pelas peneiras, veja se há realmente necessidade. Se não houver, sinal está amarelo, então pare, reduz. E o terceiro sinal é o sinal vermelho. Porque na mesma curva que eu dei exemplo, se a pessoa ia bem, sinal verde, a pessoa ia entrar na curva, sabia que tinha que reduzir, não reduziu. Aí a gente chama isso no direito de imprudência. Você tem a negligência, a imperícia e a imprudência. Neste caso é imprudência. É imprudência. Viu que vai, né? A Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. E quem não foge é imprudente. Vai sofrer o risco, vai assumir as consequências. Não tem para onde correr. Aí vai chegando na curva e a pessoa, em vez de reduzir, acidente. Sinal vermelho. O sinal vermelho não tem mais para onde voltar. Quando chega no sinal vermelho é porque já aconteceu. O sinal amarelo é o intercurso entre o verde e o vermelho. Não é que no vermelho você tem uma chance, no vermelho já foi, já aconteceu. Então neste intercurso aqui do verde, bom que não entra no amarelo. Mas de vez em quando a gente entra, né? A gente sabe que nós somos seres humanos, somos falhos, entra. Mas quando entrar no amarelo, não deixe chegar no vermelho. Aí a lição da semana vem falando sobre sendo cautelosos nas opiniões. E a leitura de hoje, quarta-feira, Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim na sua epígrafe: com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Lucas é Sermão do Monte também, só que não é o Sermão do Monte detalhado como Mateus. Lucas fez uma pesquisa, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, aguardando julgamento ou ser enviado para Roma, como ele tinha apelado a César. Lucas saiu por ali fazendo uma pesquisa porque ele precisava de argumento para enviar para Teófilo. Aí ele saiu, fez uma pesquisa primeiro acerca de Jesus, porque Paulo pregava Jesus, e depois ele escreveu Atos dos Apóstolos, quando a partir do capítulo 16, versículo 9 e 10 ali, ele diz nós, até o versículo 8, ele diz eles foram, Atos 16, 8, eles foram, eles vieram. Aí do 16 do 8 em diante, ele diz nós, no capítulo 16 de Atos. Mas primeiro ele escreveu o Evangelho de Lucas,
e este texto que nós vamos ler está dentro do Sermão do Monte, porém no registro feito por Lucas, não em Mateus. Mateus foi testemunha ocular, para ser redundante, porque a testemunha tem que ser ocular, tem que estar presente, mas Mateus estava presente, Lucas não estava, mas Lucas pesquisou. E o que Lucas pesquisou é interessante, que botou no papel isso anos depois, botou no papel e bateu perfeitamente com o que Jesus havia dito. Então, já lemos ontem em Lucas 6:38 e 37, quando fala sobre não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. No versículo 38 que leremos hoje, estamos fazendo leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, na Bíblia do Culto, editada pela editora Betel. O versículo de hoje é a sequência do versículo de ontem. O de ontem foi não julgueis, tanto que a epígrafe foi não julgue. O de hoje é diferente. Com a medida com que medirdes, também vos medirão. Vamos ler o texto aqui que diz: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Às vezes a gente pede isso na hora da oferta, né? Vai pedir oferta, irmão, a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Não, não é isso. O texto lá não diz isso, o texto diz que dê uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e você receberá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê? Porque existem aqueles que, por exemplo, vão vender cominho na feira, já viram? O cara faz um negóciozinho de papel, aí ele pega o fundo do cominho e ele bota o dedo assim, e ele fica por dentro, parecendo um cuscuzinho assim por dentro. Aí bota o cominho, quem olha pensa que está aquele monte de cominho ali, na realidade, quando o camarada dobra ali, que entrega é só um pouquinho, porque ele está com a mão por baixo. Existem aqueles que na hora da balança vão pesar, aí pega um contrapeso, aquelas balanças filizola que existiam antigamente, não as digitais de hoje, ele pega um contrapeso e ele solta o contrapeso. Então é isso aqui que está pesando, mas com o contrapeso aumenta a dosagem. Não, Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo aqui, Lucas registrou, que nós devemos usar a medida justa, porque com a mesma medida com que nós medirmos, nos medirão também. E olha que é comum a gente querer passar a medida para os outros, mas não quer que os outros passem para nós aquela medida. E quando alguém passa essa medida para nós, nós reclamamos. E aqui a regra é, você vai fazer, você vai receber. Já desde o Gênesis, está escrito bem assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Ou seja, haverá um olho por olho, dente por dente da parte de Deus, que Ele é o vingador. Ele é quem pratica a justiça, Ele é quem tem a medida exata para fazer essas coisas. É tão de um jeito que a própria Bíblia fala do mandamento com promessa. Eu era criança e ouvia meu pai falar muito mandamento com promessa, mandamento com promessa, mandamento com promessa, e eu não entendia. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu encontrei. A Bíblia manda nós honrarmos aos nossos pais, porque isto é justo e é um mandamento com promessas. Deus haverá de abençoar a nossa vida, havendo a honra aos nossos pais. E este mandamento com promessa é que com a mesma medida que você mede, você também será medido. E eu já vi isso acontecer em muitas vidas, em muitas famílias e até na minha família mesmo. Sendo assim, hoje a orientação bíblica é para que você tome cuidado. O sinal está verde, continue. O sinal está amarelo, mude de atitude, porque se chegar no vermelho você se prejudicará. Por quê? Porque com a mesma medida que você estiver medindo alguém, verifique o que você está fazendo. Você está usando a medida de Cristo ou você está usando a medida própria? Bem recente aqui no estado aí, não é o nosso estado, um pastor presidente fez um comentário na rede social acerca de alguns crentes. Vão para lá esses lixos, não sei o que, é bom que fique lá mesmo, não vem para cá. E eu ouvi aquilo com uma certa tristeza, porque quem morreu na cruz pelas pessoas não foi ele, foi Jesus. E se alguém dentro da igreja está com algum problema, eu diria que a culpa é dele, que não está ensinando, porque ele se colocou na condição de pastor, ele tem que ensinar.
E essa ideia de pegar a pessoa e dizer, não, manda embora. Já vi pessoas, dirigentes de igreja, que quando algum membro tem um problema, ele orienta que o membro mude de igreja. Eu oriento que vá embora da cidade. Isso é uma vergonha, isso não existe. E já vi muitos casos acontecerem. Às vezes a pessoa está com um problema na justiça, está numa disputa de se é verdade ou se não é, se cometeu crime ou não cometeu, aí a orientação, meu irmão, vai embora da cidade, etc. Para quê? Para não estar no contexto da igreja, da irmandade, da membresia, para não discutir o assunto. Quando a Bíblia não manda fazer isso, a Bíblia manda você procurar onde você caiu e levantar daquele local onde você caiu. Ou seja, quem viu você cair vai ter que ver você levantar para poder ter o histórico, para poder glorificar a Deus. Mas lá esse pastor fez isso. E não deu muitos dias, saiu a notícia na rede social do que ele havia feito e ele mesmo confessou perante a convenção e perdeu a direção da igreja. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. E nós já aprendemos que é bom ser misericordioso. Nós lemos que é bom ser misericordioso. Misericórdia é uma ação que é aplicada na hora do julgamento. Não julgue. Se alguém lhe chamar para julgar, seja misericordioso. Não hipergraça, viu? Pesquisa aí sobre a hipergraça na internet que você vai entender. Não estou falando da hipergraça, não. A graça de Jesus, ela alcança a todos, mas dentro de um contexto. Existe ali o livre-arbítrio, existe ali o perdão verdadeiro. E não existe a libertinagem. Então não vamos entrar nesse detalhe. Mas se você foi colocado para julgar, julgue. Mas use a medida correta. Qual será a medida que usaram aqueles homens que acusaram a mulher e jogaram aos pés de Jesus? Será que eles usaram a medida correta? Não. Tanto que na hora que Jesus jogou ela, Jesus escreveu no chão, eles leram e do mais velho ao mais novo saíram fora. Aí Jesus pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Vamos lembrar que na medida de Jesus tem perdão. Legal? Você deve se inscrever nesse canal. Se inscreva, nos ajude a continuar transmitindo esta mensagem. Compartilha aí, mande para alguém, deixa alguém ouvir isso, gente. Manda aí para os obreiros, manda aí para o teu pastor, deixa alguém ouvir isso. Algumas pessoas têm dito que algumas dessas mensagens tem muito tempo que ele não tem ouvido. Veja os outros vídeos aí no YouTube, tá bom? Comente, deixe-nos saber a tua opinião. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, quando estaremos falando sobre não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Eita! Deixa para amanhã.